Justiça anula condenações de 74 réus no massacre do Carandiru e novos julgamentos devem ser realizados. Essa foi a decisão tomada nesta terça-feira pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por 4-1, os desembargadores entenderam que os resultados dos 5 julgamentos ocorridos em 2013 e 2014 serão inválidos. Para os magistrados, os veredictos não estavam de acordo com as provas e 4 dos julgadores pediram novos procedimentos na primeira instância. Apenas Ivan Sartori manteve o voto que havia dado no primeiro julgamento do recurso no ano passado, pedindo a absolvição sumária dos condenados. Por outro lado, o desembargador Luiz Soares de Mello, relator do caso, diz que só o júri popular teria a competência para absolver os réus. Quando se quer absolver alguém, quem o faz é a primeira instância e nunca a segunda instância. Quer dizer, nós estaríamos atravessando uma situação que só a primeira instância poderia trabalhar. Ou seja, para absolver é lá embaixo, são os jurados. Só o jurado é que pode dizer se ele absolve ou não o réu. As defesas tentavam pedir a absolvição dos PMs, decisão que já havia sido aplicada a 3 réus. Os advogados alegaram que seria impossível individualizar a conduta de cada acusado, já que as provas nesse sentido não seriam suficientes. A promotoria, por outro lado, diz que todos os condenados concorreram para a realização do massacre. Por isso, a procuradora Sandra Jardim diz que os 3 absolvidos tiveram atuação distinta o suficiente para não serem envolvidos com os demais. Obviamente que eram situações distintas e o Ministério Público não podia se calar e permitir que aquelas pessoas que estavam numa condição diferenciada respondessem por aqueles crimes. Eles eram partícipes de menor importância, quando muito. Então, diante disso, o Ministério Público submeteu o pleito. E, como eu disse lá dentro, poderia o jurado ter acolhido ou não. Os jurados poderiam ter entendido que não, que eles deviam ser responsabilizados. A defesa discorda da decisão tomada pelos desembargadores e vai recorrer a instâncias superiores. A advogada Ieda Ribeiro de Souza, que defende parte dos condenados, considera que foi levantada uma questão técnica que deveria ter sido mantida. O que se tentou aqui foi realmente fazer com que a técnica prevalecesse. E, infelizmente, a técnica não prevaleceu. O que nós ouvimos dos desembargadores é que é possível a extensão, mas depende do caso. Não, depende da lei. A lei permite, tem que ser aplicada. E é isso que vai se buscar hoje no STF e no STJ. Votaram pelos novos julgamentos os desembargadores Luiz Soares de Mello, Euvaldo Chaib Filho, Camilo Leles e Edson Aparecido Brandão. Foi voto vencido o desembargador Ivan Sartori, que insistiu na absolvição sumária dos PMs. Os novos julgamentos devem ocorrer em data e formato ainda a serem definidos pela Justiça de Primeira Instância. O massacre do Carandiru ocorreu em 2 de outubro de 1992, após rebelião que culminou em invasão pela Polícia Militar e saldo de 111 detentos mortos. Ô Joseval, o tempo vai passando e isso vai sendo empurrado, né? Não, mas é assim, você suponha que um dos acusados seja um filho meu, seu. Como é que faz? Ele é um soldado, está num batalhão, tem que cumprir uma determinação, está invadindo um presídio minado de facínoras e está armado. Então, N questões são levantadas ali. Não pode também um processo pegar uma massa e falar, vocês todos vão pro réu, não é? Vocês vão pro júri, não é assim. É preciso individualizar a ação de cada um. O processo crime exige isso. Se fosse com seu filho, você gostaria que isso fosse feito. E não, todo mundo é culpado, invadiu cana para todo mundo. Não é assim. É possível que dentro do batalhão, pessoas cumpriam estritamente a determinação do capitão. E tinham que fazê-lo porque são subordinados. Então, uma série de questões. É um caso muito difícil, né? A identificação é necessária. Muitos deles atuaram em legítima defesa. De repente, tinha o bandido à sua frente, pronto também para atacá-lo. Enfim, é uma série de coisas que tem que ser analisadas para que a justiça se perfaça. Quer dizer, condenação em bando, né? Em caldeirão de sopa, não é possível num processo penal. O processo penal é uma coisa muito séria,
porque vai coartar a liberdade de alguém e precisa pensar muito, medir muito. E outra coisa, tá certo, quem decide é o júri. É o povo que vai decidir, isso não é juiz. Os crimes contra a vida vão a júri e quem decide é o povo. Aliás, na Constituição, uma reforma de uma decisão só é possível quando a decisão tem lá um advérbio. É manifestamente contrária à prova dos autos. Tem que atentar para esse advérbio.